Por que teve esse aumento brutal do combustível, quase semanal, né? Uma inflação semanal, toda hora reajustando na bomba. A Petrobras, com o Bolsonaro, adotou uma política de fazer o repasse imediato do preço internacional para a bomba. Então, se deu um problema no posto de petróleo da Arábia Saudita, aumentou o preço internacional do petróleo, vai aumentar o preço da gasolina aqui no posto do Campo Limpo. Isso é uma insanidade. Quem ganha com isso? Vai falar o português claro aqui. Quem ganha são os grandes acionistas da Petrobras, porque isso aumenta o lucro da empresa. Uma empresa pública, bicho, ela não tem que servir só para lucratividade. Essa é a grande diferença. Uma empresa privada no capitalismo, o objetivo dela é o lucro, é a rentabilidade. Ok. Uma empresa pública, claro que ela precisa ter ganho, ela precisa sobreviver, mas ela tem uma função social. Não tem sentido ela estar pautada só para o lucro dos acionistas, aumentando a gasolina todo dia, que afeta a economia como um todo. Afeta eu, você e quem for no posto de gasolina abastecer o seu carro e chega no mercado. Porque a maior parte do transporte de mercadoria no Brasil é por via rodoviária, quase 90%. Se aumenta o preço do óleo diesel do caminhão, vai aumentar o preço da maçã, vai aumentar o preço de todos os produtos. Essa política da Petrobras é insana. Ah, mas o que podia ser feito? Olha para o mundo, existem várias medidas de não fazer o ajuste imediato do preço. Uma delas, por exemplo, é a média móvel de preços, que alguns países adotam. Então, aumentou a cotação de hoje do preço do petróleo, você não vai botar isso na bomba. Você faz o reajuste anual. A empresa segura e aí depois você vai ter um momento que aumenta, um momento que diminui e vai ter uma média anual de reajuste, que pode ser uma redução ou um aumento, a depender do valor do preço do petróleo internacionalmente. E aí você vai fazer a média anual. Você dá muito mais estabilidade, muito mais segurança. Outra medida que é tomada por alguns países é o fundo estabilizador. Tem momentos que o preço do petróleo baixa. Isso aconteceu. Pós-crise de 2008 e tal, o barril do petróleo baixou. Então, o que você faz? No momento em que baixa muito, você não repassa inteiramente a baixa para o preço da gasolina. Com isso, você faz um fundo. E esse fundo depois sustenta que quando aumente o preço, você também não repasse a alta. Então, você garante uma estabilização do preço, que ele não fica em função da especulação internacional do preço do petróleo ou das decisões da OPEP. Você entende? Existem medidas para isso. Só que a mais vantajosa para os acionistas é fazer o repasse imediato quando aumenta. E a Petrobras foi subordinada a uma lógica privatista de entrega que só interessa aos acionistas. É isso que está acontecendo no Brasil. As pessoas vão entender. Bolsonaro vem com papo, é o imposto. Porque não houve aumento de ICMS dos governadores, da maior parte dos governos em relação ao preço do combustível. Então por que aumentou se não aumentou o ICMS? Esse imposto sempre teve. Quando a gasolina custava R$2, tinha imposto. Não é aumento de imposto que está causando o aumento do combustível. Essa é a fuga do Bolsonaro, que ele precisa ter um discurso para alimentar a tropa dele. Mas isso não é a realidade. A realidade é um desmonte da Petrobras. E se você vai conversar com petroleiros e com gente, com entendidos do assunto, eles têm todo um estudo do que também foi a desnacionalização da cadeia. Se você, no Brasil, faz aquela política de uma cadeia nacionalizada que vai desde o poço do petróleo até o posto de combustível, se isso é controlado pela Petrobras, você fica menos refém também do preço do dólar internacional, menos refém das variações internacionais, você controla a cadeia como um todo. Agora, se você extrai o petróleo bruto e exporta para refinar em outro país, para depois importar a gasolina refinada, para vender para uma distribuidora privada que é da Shell, e a cadeia de postos totalmente privada, você entende? Você fica refém de outros atores econômicos. Por exemplo, quando descobriu o pré-sal, foi criado um fundo soberano, que era você também ter um recurso próprio que poderia ser utilizado para a sociedade. Um recurso como parte dos ganhos do pré-sal. Eles acabaram com o fundo soberano, liquidaram o fundo soberano em 2019, já no governo Bolsonaro. O Temer começou com isso, mas o Bolsonaro que liquidou o fundo soberano para pagar serviço da dívida pública para o mercado financeiro. A Rússia tem um fundo soberano. Sabe o que a Rússia fez com o fundo soberano esse ano? Financiou a Sputnik, a vacina russa. É disso que nós estamos falando. Tem uma política de desmonte completo da Petrobras, da soberania do país sobre o setor de óleo e gás, e isso se expressa no descontrole de preço. Numa lógica privada, numa lógica de privatização, numa lógica de ganho para os acionistas. No fim do dia é isso que está em jogo. Para fazer um bom café, meu bem.